louvar a Deus pela vida da pastora Thalita, né, de todos os seus obreiros. Né? Gostaria também, irmão, de louvar a Deus pela vida da minha amiga Elaine, que está aqui, né? A gente fez o convite a ela mais cedo e o Senhor tirou ela de dentro de casa e trouxe para cá, né? Eu louvo a Deus pela vida dela. E eu falei que eu ia gritar um terra bem dado na face dela, que Jesus ia falar com ela, eu grito terra para tu. Oh, glória! E Jesus é bom por demais, todos já conhecem a minha família. Eu quero compartilhar um texto, não vou me demorar, né, com os irmãos. Abra comigo tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. O capítulo é o capítulo de número 21. Aí a irmã Léia vai pegar a Bíblia na mão, porque quase já não enxerga, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado nesta noite. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. Vamos apenas ler o versículo de número 3, o 4, e o 5 e o 6. Que diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes Simão, Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam, gente. E já sendo de manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa aí para comer? Responderam-lhe, não. Versículo 6. E ele lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixe. Ao versículo 11, para a gente encerrar e dar voadora aqui nessa casa. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. E você pode dar um glória a Jesus. Você pode dar um aleluia para Jesus. Antes de você se assentar, por gentileza, pega na mão desse crente assim, com carinho, com respeito, e fala para ele assim, não te preocupas, porque aquilo que é teu está bem guardado nas mãos do Senhor. Vê se ele entendeu isso, vê. Se ele entendeu, vai liberar glória a Deus, vai liberar o aleluia, porque aquilo que é teu, querido, está bem guardado. Se assenta glorificando a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja. Como eu disse, eu não vou me demorar. Querido, esse texto ele fala muito ao meu coração. Vai retratar a história de Pedro. E antes da gente entrar aqui no capítulo 21 de João, eu tenho que voltar um pouquinho. Por quê? Porque Jesus se apresenta a Pedro na beira do mar chamado Tiberiade. Jesus está ali à espera de Pedro. Para quê? Para restaurar a vida de Pedro. Jesus estava à espera de Pedro para restaurar a vida de Pedro. Mas restaurar de quê? No capítulo 26 do Evangelho de Mateus, vai nos tratar o quê? Que Pedro veio a negar a Jesus. Sim ou não? Então, automaticamente, o ministério, a vida de Pedro ficou o quê? Decadente, decaída. Mas Jesus, ele não perde batalha. Ainda que o inimigo está aplaudindo, dizendo, acabou para ela, acabou para a casa dela, Jesus está aqui nesta noite dizendo, eu vim se apresentar para restaurar a tua vida. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus vai dar um alerta para Pedro e vai dizer, olha Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, sim ou não? Sim ou não? E a Bíblia vai dizer que quando Jesus é preso, a Bíblia diz que uma das criadas ali no palácio, no pátio, vai olhar para Pedro e vai dizer, ei, você andava com ele, você é um deles. E Pedro vai virar e vai dizer, eu não conheço tal homem. Aí a Bíblia diz que aparece a segunda pessoa e vai dizer para Pedro, ei, você andava com ele, com Jesus o Galileu. Mas por que você está dizendo isso? Porque a tua fala é igual a dele. Oh glória, o teu andar é igual ao dele. Tem gente que não pegou isso aqui não. Ainda que você esteja decadente, tem alguma coisa em você que vai identificar quem você é. Aí Pedro vai dizer, eu não conheço tal homem. Aí a Bíblia vai dizer que aparece a terceira pessoa, gente, e vai dizer, não, você é um deles. E ele vai
Jesus chega diante do mar Tiberiade. Fala comigo, Tiberiade. Lugar aonde tudo começou, o quê? Na vida de Pedro. Oh glória! Jesus está dizendo para mim e para você, não importa o local aonde você caiu, o que é importante é que eu estou me apresentando e vou te levantar no nome de Jesus. Aí quando Jesus chama Pedro, tudo favorável, tudo bem. Então Jesus vai esperar por Pedro no local aonde ele chamou Pedro. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus está lá, ó, esperando por Pedro. Não importa o tempo que iria demorar, o importante é que Jesus estava lá. Aleluia! Eu vou voltar a manivela para entender. Não importa o tempo que tu está esperando, o que importa é que Jesus está aqui. E ele está dizendo, o milagre vai ser tão grande, porque ele foi naquela noite lá, ter uma conversa com quem? Com Pedro. Mas o milagre foi tão grande que alcançou vidas que estavam ao lado de Pedro. Aleluia! Ó, a conversa era com Pedro. Aí Pedro, não tem um ditado aí fora que diz que mente vazia é o quê? Então Pedro estava entristecido daquela noite. Pedro estava se lembrando de tudo que passara. Imagina o Pedro dizendo, o mestre me alertou e disse que eu iria negar, e eu neguei. Agora, como é que eu vou me levantar? Oh, glória! Mas só que naquele choro de Pedro, quando ele chorou amargamente, houve ali um arrependimento. E Jesus só estava esperando aquele momento. E a Bíblia vai dizer que Pedro tem uma ideia. Não, eu vou pescar. Por quê? Automaticamente eu vou ocupar a minha... Por quê? Porque o diabo acusa, gente. O diabo acusa, levanta pessoas para botar o dedo em você, no teu rosto, dizer, como é que pode? Você andava com ele, você negou ele. Mas a Bíblia diz, oh glória, que não importa o tempo que Jesus estava lá, esperando por Pedro. Aí o que acontece? Pedro tem uma ideia. Quer saber de uma? Eu vou pescar. E pera lá, de pescaria, Pedro entendia, e entendia muito bem. Pera lá, de alto mar, Pedro entendia e dava nó em muita gente aqui hoje. Aí Pedro vai falar assim, no seu coração, eu vou fazer aquilo que eu mais sei fazer, eu vou pescar para me esquecer os problemas. Aí os discípulos que estavam junto com ele dizem, Pedro, você não vai sozinho não, eu vou com você. Aí a Bíblia diz que eles vão pescar. Ó, e Jesus estava lá, na beira do mar de Tiberiade, oh glória. Aleluia, Jesus. E Pedro vai pescar. E Jesus estava lá esperando por Pedro. Ele não queria saber se Pedro ia demorar a noite toda, 2 dias, 7 dias. Mas ele resolveu esperar por Pedro. Porque a conversa era com Pedro, mas o milagre é alcançar a vida que estava com Pedro dentro daquele barco. Aí Jesus te trouxe aqui nesse culto, está dizendo para você, ei, a conversa hoje vai ser contigo. Por quê? Porque quando eu conversar com você, você vai botar a planta dos teus pés na tua casa, o milagre vai chegar lá e vai alcançar todo mundo lá dentro. Aleluia! Aleluia! Ó, aí Jesus está lá esperando por Pedro. E a pesca não teve sucesso, tá no texto. Não conseguiram, Elane, pegar nada. Pera lá, imagine a mente de Pedro. Não, peraí, o que eu mais sei fazer, gente, é pescar. E eu não consegui pegar nada. Oh glória! Mas a Bíblia diz que Jesus estava lá. Aí o que acontece? Quando eles chegam, Jesus vai fazer uma pergunta. Ó, filho, tem de alguma coisa aí para comer? E vão responder, não tem? Nada. Não tem? Nada. Espia para cá. Se fosse um homem qualquer na beira daquela praia, ao ver o barco de Pedro chegando, automaticamente iria dizer consigo, nossa, Pedro deve arrebentou na pescaria, porque Pedro sabe pescar. Mas quem estava ali naquele dia não era um homem qualquer, era um homem que tinha o poder de ver o barco de Pedro do lado de dentro. Escute, você chegou aqui nesta noite de uma forma que só o Senhor sabe. Porque aparentemente alguém está dizendo, não, ela tem, ela fala, ela faz, não. Mas o Senhor está vendo o teu barco pro lado de dentro. Por favor, pega na mão desse crente aí, por gentileza. Sacode ele, fala aí, faz ele entender algo nesta noite. Fala para ele, o Senhor contemplou o teu barco do lado de dentro. Ele sabe que está vazio,
Joga a mão dele lá em cima. Por quê? Porque Jesus chegou aqui para restaurar. Ele sabe a condição que está o teu barco. Se fosse eu, logo ia dizer: Pedro arrebentou na pescaria, mas o Senhor estava vendo o barco de Pedro por lado de dentro. E ele viu que estava. Aí ele vai e pergunta, gente: filho, tem alguma coisa aí para comer? E vão dizer não. Aí Jesus fala: lança a palavra, lança a rede ao lado direito do barco. E aqui eu começo a pregar e vou caminhar para o final, para a gente entender esse negócio aqui. Aí eles vão lançar a rede. E nisso que eles lançam a rede, a Bíblia fala que era tanto peixe, mas tanto peixe que a rede ficou pesada. Mas olha, sobre uma palavra, eles lançaram a rede. E nesta noite o Senhor está te dizendo para mim e para você: hoje você vai lançar a rede neste lugar. Por quê? Tem milagre grande chegando para a tua casa. Tem milagre grande chegando para a tua vida. Tem milagre grande chegando para o teu casamento, para a vida do teu filho. E se eu fosse você, eu caía a tua mão lá em cima. Por quê? Tem milagre chegando para você. Aí alguém vai falar assim, ó: ô Pedro, é o Senhor que está lá, Pedro. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro lança-se, veste da túnica e ó, pula do barco e vai, meu irmão, a nada em conta do mestre. Por quê? Pedro entendeu que ele tinha que ter um particular com o mestre. Mas Pedro não sabia que o mestre já estava à espera dele. Mas só que em nenhum momento Jesus mandou Pedro sair do barco. Em nenhum momento. Ele gritou: ó, lança a rede, Pedro, e depois venha ter aqui comigo, venha nadando, venha voando. Não. Só lançou a palavra: lança a rede. Mas ele não falou: saia do barco. Aí, olha que coisa interessante. Aqui eu quero profetizar para a tua vida. Pega na mão desse crente, por gentileza. Fala para ele assim: você até lançou a rede sozinho, mas na hora de puxar, você vai precisar de ajuda. Vê se ele entendeu. Na hora de puxar, você vai precisar de ajuda. Você até lançou sozinho, mas na hora de puxar, minha irmã, você vai precisar de ajuda. Ó, Pedro lançou a rede. Ó, glória. E deixou os amigos sozinhos lá. E pulou no mar. Aí o que Jeová faz? Jesus faz? Faz ele voltar pro barco. Aleluia! Jesus faz ele voltar pro barco. Por quê? Que Pedro vai subir no barco para ajudar a puxar a rede. Aleluia! Não adiantou nada ele se apressar. Tem um ditado aí que é apressado come. Não adiantou nada se apressar. Por quê? A pressa, ela causa precipitação. E precipitação quebra alguns princípios. Oh, glória! Então não adiantou nada ele se apressar. Por quê? Jesus estava ali esperando por ele. Queria ter uma conversa com ele. Não importaria o tempo, mas queria falar com ele. E ele logo se apressou. Ele sabia que estava em débito. Mas o Senhor chegou ali, não para acusar Pedro, não para jogar nada na cara de Pedro, mas chegou ali para dizer para Pedro: eu vim mudar a tua história. E se eu fosse você, levantaria a tua mão e glorificava Jesus. Por quê? Ele está chegando aqui, está mudando a tua história. Está mudando a tua história. Você acredita? Está mudando a tua história. Você pode dar glória a Deus? Ele está mudando a tua história neste lugar. E aqui eu quero até encerrar com você. Você pode ficar de pé comigo rapidamente? Aleluia! Glória a Deus! Deus de maravilha! Pedro, eu cheguei para mudar. Pedro, eu preciso de você. Pedro, eu conto com você. Pedro, eu preciso levantar você. Pedro, eu preciso de ti. Ô Pedro, você não vai ficar prostrado não, Pedro. Você até errou lá atrás, mas eu cheguei aqui para consertar esse negócio. Aleluia! E eu vim aqui, Pedro, se apresentar para ti. Por quê, Pedro? Tem um rebanho te esperando. Glória a Deus! As
que você não entendeu isso aqui. Aleluia. Eu costumo dizer, a única coisa que não tem na casa do oleiro é lixeira. Você não está descartado, não está jogado fora. Jesus está dizendo para você aqui nesta noite: eu cheguei aqui para mudar a tua história. Deixa quem quiser falar. Talvez alguém olhava para Pedro e dizia: ah, Pedro, acabou para você, deu ruim para você. E Jesus está dizendo: deixa quem quiser falar. O que importa, o que eu penso de você, Pedro, vem apacentar minhas ovelhas, Pedro. Vem trabalhar para mim, Pedro. Vem trabalhar para mim. Aí aqui me dá vontade da voadora, gente. No versículo 11. Ó, vão se reunir para puxar a rede. Lembra que eu falei para você que lançar a rede você até lança sozinha, mas na hora de puxar você precisa de alguém para te ajudar. Aleluia. Então, por favor, isso aqui é profético. Glória a Deus. Você pode dar a mão. Você tem comunhão com o crente que está do teu lado? Tem? Glória a Deus. Porque o evangelho se resume em amor, em comunhão e união. Então, por favor, pega na mão desse crente aí e fala com ele, para ele assim, ó: me ajuda a puxar essa rede. Não, fica de mão dada com ele, porque tem um negócio de Deus aqui. Fala para ele: me ajuda a puxar a rede. Fala para ele, porque o milagre vai ser tão grande que vai respingar em você. Fala para ele: o milagre vai ser tão grande, calabaraia, que vai respingar dentro da tua casa. Urimaia, ei pastora, o milagre vai ser tão grande. Chama ela aí, por favor. Ei pastora, o milagre vai ser tão grande através da tua vida que vai respingar lá. Por quê? Há uma necessidade de Deus entrar lá naquele lugar e fazer algumas mudanças. Continua de mão dada com ele. Oh glória. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 11, ó: foram tão grandes peixes, 153 grandes peixes. Fala comigo: 153 grandes peixes. Aqui eu prometo que eu vou encerrar. Ei, não adianta se esconder, que ele sabe a quantidade certa. Eu vou voltar a manivela para você entender. Não adianta você se esquivar, que ele sabe o peso e a medida certa. Ele sabe a quantidade certa. Não, eu vou esconder aqui 2, porque ele não está vendo. Assim, ele sabe que é 153. E é grande, viu? E são grandes peixes. O que eu aprendo com isso? Aquilo que Deus deu para você, ei, tem peso, tem medida, viu? E tem quantidade. E vai ser grande, assim que diz o Senhor. Aí, vão puxar a rede. E o negócio tá forte por demais. Mas só que na luz da Bíblia, algo que semelha a unção se chama o quê? União. Fala comigo, união. Fala, o que assemelha a unção é união. Vou falar pra ele: se une comigo, vamos puxar essa rede. Eu vou deixar você adorar a Jesus aqui. Se você tem comunhão com essa irmã que está do teu lado, por gentileza, abraça essa irmã que está do teu lado e fala para ela: me ajuda a puxar essa rede, porque o milagre vai ser grande. Fala para ela, me ajuda a puxar essa rede. Isso, vai, porque o milagre vai ser grande. Aleluia, Deus. Aí entra a história. Eu encerro de verdade. Titi, eu não sirvo para nada. O meu ministério não tem peso. Ninguém me vê. Ei, ele sabe a quantidade certa que está aí dentro desse barco. Ele sabe a quantidade certa que está com você. Então não adianta se esconder, porque tem os crentes, né, que é agente secreto de Jesus na igreja, né? Ele só vive fugindo daquilo que Deus tem para ele. Mas hoje, Jesus vai pegar a gente secreta aqui nesse lugar. Por quê? Porque ele te trouxe aqui, está te dizendo: eu vim te restaurar. Você acredita nisso? Eu vim mudar a tua história. Você pode dar glória a Deus? Eu vim reverter essa situação. Eu sei que está difícil. Alguém está dizendo para você: não tem mais jeito, não dá, não tem como. E Jesus está dizendo: eu me apresentei nesta casa para te dizer que em mim tem solução. Você pode adorar? Pode. Você pode enaltecer o nome dele? Pode. Então levanta a tua
seu coração. E diga assim comigo: Senhor, Tu me conheces. Tu sabes a condição do meu barco. Mas Senhor, eu sei que o Senhor tem poder de restaurar, de restabelecer a minha estrutura, principalmente emocional. Senhor, me dê equilíbrio. Me dê equilíbrio. Me dê equilíbrio. Me dê equilíbrio, vai. Isso aqui, quando eu estou falando, Jeová está bradando. Ele está trazendo equilíbrio para algumas pessoas aqui. O diabo quer que você perca equilíbrio. E Jesus está dizendo: não, eu quero que você tenha equilíbrio. Espera o meu tempo. Porque se eu falei que eu vou fazer, é porque eu vou fazer. Se eu falei que vou agir, é porque eu vou agir. Quem pode enaltecer o nome dele? Quem pode enaltecer o nome dele? Eita, que tem milagre de Deus aqui nessa casa. Tem milagre de Deus chegando aqui. Tem socorro de Deus aqui. Aí, você entra aqui cheio de questionamento, dizendo: será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Oh, meu Deus do céu. O Senhor só quer que você tenha equilíbrio e tenha fé, que Ele está à tua espera nesta casa. Aí você chega aqui querendo ouvir Deus falar, e Jesus está falando contigo e está te dizendo: tenha só um pouquinho de paciência, que eu estou entrando nesta causa aí. E esta causa aí vai ser para o meu nome ser glorificado. Para o meu nome vai ser glorificado na tua história. Quem disse que acabou? Ei, Pedro, quantos Pedros estão aqui? Porque alguém está dizendo que a tua história acabou. O teu histórico familiar se findou. E Jesus está dizendo: ei, Pedro, quem disse que acabou, Pedro? Vai lá, lança a rede, vai. Lança a rede do lado direito, porque lá tem o milagre que você precisa. Vai, Pedro, lança a rede nesta noite. Aí, coloca a mão sobre o seu coração. Aí Jesus fala assim para ti: quando você sente medo, do teu lado eu estou. e é bom Que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. e que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar. esse tempo é necessário Pra te amadurecer. e depois tem novidade pra você. Por quê? Eu cuido. Você tá entendendo isso? Eu cuido. Se você sabe, você pode adorar. Eu olho pra ti e espero em ti. O que eu tenho é bem maior. Só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois na tua casa, minha irmã, assim diz o Senhor, Ele cuida nessa noite. Eu cuido, Ele cuida de ti. Quando o desespero tenta bater, Ele entra em ação e fala: eu cuido de ti. Ele fará. Eu olho pra ti. Comece a sorrir. Que nesta noite você possa se preparar. Pra quê? Pra dar o seu culto em ação e graça ao Senhor. Se prepara para oferecer um culto em ação
graça. Porque o que Deus vai fazer na tua história, na tua vida, tem gente lá que está dizendo que é impossível. E o Senhor está dizendo, espera só mais um pouquinho e tu verás a minha glória sobre a tua vida.